Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. E aqui a gente vai ver qual a diferença entre o bullet e o quadro comparativo, né? Vamos ver essa diferença aí. Vamos descobrir juntos aqui, porque eu também não testei ao certo os dois juntos. Vamos ver a diferença deles. Primeiro vamos pegar o bullet, né? Que é um gráfico mais antigo, que ele já tinha nas extensões do objeto. O gráfico comparativo virou padrão do Click e ele é mais novo, tá bom? Então aqui no bullet a gente vai usar a dimensão 2 e vamos ver o que temos de opção nele. Em dimensões, opções convencionais, tá bom? Em medidas, vamos colocar aqui a expressão 1. Vou colocar a soma da expressão 1. Legal. A gente tem aqui no bullet um gráfico na horizontal, tá bom? Ele tem um gráfico aqui na horizontal. Em medidas, configurações convencionais, não tem nenhum atributo a mais, né? Além das configurações padrão, que é o formato numérico e o rota, só. Tá? A gente consegue incluir mais medidas nele. Então vou colocar aqui a expressão 2, soma da expressão 2. Nossa, a soma da expressão 2 moveu só um tequinho o pauzinho. Então vou colocar aqui a expressão 1 com 20% a mais. Então vezes 1.2, 20% a mais. Tá. Então, a expressão 2 é a marcação de meta, né? A marcação de atingimento aqui para que você tenha no seu bullet. Tá? A expressão 1 são as barras, a expressão 2, meta de atingimento. Tá? Meta de comparação. Vamos colocar aqui a expressão 3. Então, a expressão 3 eu vou colocar 50% a mais. Bom, o que a gente tem aqui na expressão 3? É mais uma comparação onde ele diferencia algumas faixas, né? Vamos ver se essas faixas aqui são configuráveis. Bom, não aqui na expressão. Talvez estejam aqui na aparência, tá bom? Ele faz um cálculo aqui, né, para diferenciar as suas faixas de intervalo na terceira expressão. Tudo bem? Vamos vir aqui na aparência e ver o que ele tem de mais. Geral, configurações normais, né, de título e subtítulo e rodapé. Estados alternativos, isso aqui também é padrão do Click. Dimension, aqui já é diferente. Essa expressão, esse dimension é exclusivo do bullet, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem em dimension. Dimension label. A gente consegue colocar aqui uma função. Vou colocar aqui uma função fixa. Vou colocar ABC. Vamos dar um aplicar. Display label. Ó, e aqui embaixo, tá vendo? Se você colocasse uma função, embaixo da sua dimensão primária, né? Embaixo da sua primeira dimensão, você tem aqui uma pequena descrição do que pode ser cada uma das suas dimensões, tá bom? Você tem um label da dimensão. Bom, vamos lá. Separação de espaços entre o texto e o gráfico. E aqui a gente tem as measure. Vamos lá. Tamanho da barra, grossura da barra, né? Grossura da barra, quantidade de bars, máximo 20, que está 4 visíveis. A gente consegue deixar 10 visíveis. Por exemplo, a gente tem bastante inspeção, máximo 20. Mudança da cor da barra, então deixar ela verdinha, ok. É bom sempre estar no verde, né? Ou no azul. O que a gente tem aqui? Marcador, preto. A gente muda ele para vermelho. Não, é meta. Meta é amarelo. Meta é de ouro. Marcador, a gente só tem a opção de cor. Range. Tá. Aqui estão as configurações de range de cor. Tudo bem? Aqui está cinza. Eu vou deixar no cinza mesmo. Mas aqui a gente tem as configurações do range. 50% do valor total que você atingir na medida 3, ele está na parte mais escura. Ó. Você pode mudar aqui, ó, e deixar a parte do meio maior, por exemplo, colocar 25%. Ó, 25% do atingimento é essa parte mais escura. A parte do meio é do 25% ao 75%. Tá? E 75% para cima significa que você está entre os 25% melhores, né, da sua região, ou o que seja, se você for utilizar essa forma de comparação nesse gráfico. Tá bom? E aqui a gente tem axis consistente para
todos os valores de dimensão. Ok, você pode empilhar 100%, né? Onde você tem, ó, observe que a sua medida ela é diferente para cada barra, tá? Se você tirar, desflegar essa opção, você tem um layout aqui, a corrida, né? O seu eixo X, que é o eixo de range, ele fica diferente para cada um dos gráficos, tá? Se você considerar todos o mesmo eixo, aí você tem o mesmo número de eixo aqui, o mesmo número, né, o range do seu eixo X para todos os seus gráficos aqui de dimensão. Tudo bem? About é sobre o que a dimensão do bullet foi feita, né, baseado na criação do Kevin McGovern, acho que é isso. Beleza? Então esse aqui é o bullet da extensão, né, o bullet do pacote de extensões, do Kevin. Agora vamos ver o padrão, vamos ver como é que funciona o padrão do clique. Então, vou deixar essa aqui do lado, deixar ela pequenina aqui. Deixar ela bem pequenina, só com um aqui aparecendo. Agora vamos para o padrão, que é o do clique. Então vamos no gráfico. E o padrão do clique é esse quadro comparativo. Acredito que é basicamente a mesma coisa, só que ele está com algumas configurações diferentes. Tudo bem? Então vamos lá, barra. Vou colocar a mesma coisa, dimensão 2. E o que a gente tem aqui em dimensões? Convencionais. Dados convencionais, nada demais. Rótulo de dimensão comum. Tá? Você consegue colocar dimensões alternativas. Nesse aqui não tem dimensões alternativas, né? Não tem opção de dimensões alternativas nem medidas alternativas. E só tem no gráfico padrão do clique. Tudo bem? Nesse caso aqui. Bom, não quero colocar dimensão alternativa, eu quero colocar medidas. Então vamos lá. Expression 1. Soma. Ok. Ele já me trouxe a barra diferente, né? Esse aqui é só na horizontal, não tenho a opção de mudar para vertical. No padrão do clique, já me traz padrão na vertical, tá bom? Vamos ver as configurações que a gente tem aqui na medida do clique. Vou até copiar aqui, ó, porque eu estou vendo que tem mais. Destino, isso aqui é a meta. Então vamos ver. A meta vou colocar vezes 20%. Ponto 2. Então a barrinha aqui fica nessa parte, ó, o destino, tá? É o target, só meta. Beleza. Aí a gente tem essa opção aqui de usar segmentos, que provavelmente essa parte cinza aqui, ó, que a gente tinha no gráfico de bullet da extensão, no padrão do clique, os segmentos, ó, você consegue adicionar limites. Então vamos lá. Ó, meu primeiro limite vai ser a soma da expressão vezes 50%. Então, 50% vai ser meu primeiro limite. Ele inverteu as bolinhas. Deu a doida aqui nele. Deixa eu colocar aqui. Expressão vezes 0,5. Ok, feito função. E aqui, vou colocar a minha expressão vezes 0,75. Já que ele permite colocar função, vamos colocar função. Então a gente tem aqui, ó, espaços diferentes, né? Vou colocar aqui o cinza escuro, cinza mais escurinho, e o cinza mais, sei lá, chumbo, mais escuro ainda. E a gente consegue fazer aqui a nossa separação de dimensão, assim como esse gráfico aqui, tá? Ok, a gente consegue deixar gradiente também, né? Essa opção de gradiente era uma opção que não tinha aqui. Beleza. São essas as opções que a gente tem aqui em medida e a gente também consegue colocar medidas alternativas para esse gráfico de comparação, tá? Ao meu ver, ele tem mais recursos do que a extensão, por enquanto. Vamos ver. Classificação normal, complementos, opções padrões, aparência. Aqui em aparência e apresentações, ele muda. Você pode colocar tanto na vertical quanto na horizontal. Legal isso. Barra de rolagem, você consegue dar barra de rolagem. Rótulo dos dados, você consegue adicionar rótulo nos dados. Tá? Rótulo nos dados da barra. Perfeito? Cores, automático ou cores condicionais. Legal. Você consegue colocar aqui cor por expressão, seria uma cor condicional, ou
cor da barra e cor do destino. O destino, no caso aqui, seria o target, né? O tracinho. O tracinho fica amarelo e a barra ela fica verdinha. Vamos deixar igual ao outro gráfico lá. Perfeito. Esse daqui, as cores são controladas na medida, né? Que a gente viu antes. Bom? Orientações do eixo X, que é o automático e tal. Orientação do rótulo, horizontal, inclinado. Vou deixar aqui inclinado. Não mudou nada. Deixa no automático. Posição inferior, superior. Posição do eixo X. Tá bom? Não mudou nada porque eu só tenho um Bzinho aqui, né? Só tenho uma letra. Então, tanto faz deixar inclinado ou reto. Bom, essas aqui são as opções do eixo X e opções do eixo Y, tá? Intervalo comum, a mesma coisa. Ele vai igualar todos esses intervalos como se fossem um só. Pegando o maior de todos os intervalos, que é do 0 a 120 mil. Perfeito. Intervalo comum, eixo comum. Nesse caso aqui ele transforma desse jeito, né? Apesar de ser um gráfico comparativo, fazendo dessa forma parece o gráfico de combinação normal, né? Para gráfico comparativo, o ideal é que o eixo seja em cada um deles, tá? Para você ter a sua comparação como se fosse cada um dos seus funcionários, né? Mas você pode fazer como gráfico de combo também. E fica a seu critério como você vê melhor, tá? E vamos lá, o que mais que a gente tem? A gente consegue definir alguns intervalos, né? O mínimo e o máximo para o eixo, no caso aqui o eixo Y, tá bom? E as dicas de ferramenta, que são os bullets, né? Você consegue colocar os seus tooltips aqui, as suas dicas de ferramenta, mais informações do que aparecem por padrão. Legal isso. Vou colocar aqui, ó. Barra, dica de ferramenta, além das linhas básicas eu vou colocar mais medidas, então vou colocar uma medida aqui 10, vou colocar outra medida aqui 11, vou colocar outra medida aqui 12, vamos ver como é que ele aparece, 10, 11, 12, legal. Então, para fins de comparação e utilidade, o gráfico padrão do Qlik ele tem mais recursos do que a extensão, tá bom? Mas a extensão também é muito boa se você tem a visualização na horizontal, ela já tem as opções mais simples aí para você estar configurando, tá certo? Mas entre os dois, opte trabalhar pelo gráfico padrão do QlikSense, tá? Porque em versões futuras ele será compatível e provavelmente a extensão vai deixar de existir, porque pelo que eu vi ele faz tudo que a extensão aqui faz e mais um pouco, tá certo? Então a dica de hoje foi essa, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido a diferença entre os dois gráficos e desejo a todos vocês muito sucesso. Até um próximo vídeo. Valeu!